programa da Riqueza Canalizada. Hoje nós estamos aqui na Adore Dental e vamos contar a história de empreendedorismo da doutora Luciana e Felipe Arcas. Estou aqui com os doutores Luciana e Felipe Arcas e eles vão contar um pouquinho da história deles de empreendedorismo. Qual que é a especialidade de vocês? O que vocês fazem aqui? Então, os dois somos dentistas, né? O dentista, por natureza, ele é formado de uma forma que se faça várias especialidades, várias disciplinas e depois a gente vai se especializando. Eu sou especialista em implantodontia, mas nunca fiquei restrito só em implantodontia, mas também em algumas áreas em comum. Então, basicamente eu trabalho com reabilitação oral, planejamentos de boca completo, desde o planejamento digital, a parte de fotografia, passando pelas cirurgias, enxertos ósseos, implantes e as finalizações estéticas com porcelana. Muito legal. E você? Bom, eu sou ortodontista, especialista em ortodontia e ortopedia dos maxilares, também agora fazendo uma especialização de disfunção temporomandibular e dor orofacial. E uma das coisas que sempre foi a nossa chave é enxergar o paciente como um todo. Então, como Felipe, a gente nunca fez uma coisa só, nunca tentou ser um super especialista em uma área, porque a gente entende que outras iriam ficar de fora. Sim. Então, visando esse sempre foi o nosso alvo, ser uma resposta para o nosso paciente. Visando isso, a gente foi se especializando. Então, além das especializações, a gente tem cursos de pós-graduações específicos de excelência em determinadas áreas. Por exemplo, na área de resina, na área de porcelana. Fora as especializações, a gente ia buscando a resposta que o paciente precisava. É um pouquinho mais além da especialização em si, né? Sim, então é muito nítido que vocês amam o que vocês fazem, né? E como que foi esse processo para vocês escolherem essa profissão e serem empreendedores nessa área? Legal. Eu tenho... Meu padrasto é dentista, isso me influenciou bastante, porque assim, ele sempre falou muito bem da profissão. Então, quando você vê uma pessoa que chega em casa, depois de um dia de trabalho, e não reclama do trabalho, sempre falou que a odontologia era uma profissão muito boa, e dentre algumas opções, eu gostava um pouco de publicidade, gostava de arquitetura, mas a odontologia pesou, acho que principalmente pelo exemplo, pela proximidade. Então, eu tive muito contato com a odontologia, previamente até o colégio, né? E foi uma decisão bem natural, tipo, não tive muitas dúvidas na escolha. Na escolha. Eu não. Eu prestei, quando estava com 17 anos, engenharia de produção, passei no Cefet de Belo Horizonte, depois prestei medicina, ciências contábeis e odontologia. Na verdade, com 17 anos, 18 anos, eu não sabia o que eu queria fazer. E para mim a odontologia foi um presente de Deus realmente, porque naquela época eu não tinha direção de Deus, eu não era convertida, não tinha muita noção do que eu queria. E eu acho que muitos jovens hoje passam pela mesma coisa. Sim. Né? E fui buscando até, com 19 anos eu entrei na faculdade de odontologia, passei em Londrina, no Paraná, e, na verdade, parecia assim, que era algo que eu estava experimentando para ver se eu ia gostar. E, na verdade, era uma armadilha de amor de Deus, sabe? Porque foi lá na faculdade, no segundo ano, que conheci Jesus. Foi lá que fui construindo o meu sonho e hoje sou apaixonada, realmente nós somos, pelo que faz. E também queria falar outra coisa, que eu sei que você já vai perguntar mais pra frente, mas que o fato de conviver com o Felipe logo nos primeiros anos de formado, ele era muito inspirador. Então, assim, ele sempre foi o sonhador. Então, isso me inspirava a fazer mais e além, sempre foi assim. Lu, então já que você entrou nessa pergunta, nessa questão, né? Como que é trabalhar marido e mulher, né? Trabalhando juntos, né? Tem um convívio diário e em casa. Como que funciona isso para vocês? Como que é essa experiência? Quer que eu fale? Você quer que eu fale? Não. Os dois eu vou dar falam um pouquinho. a minha visão, né? Muita gente pergunta pra gente se não é complicado. Claro que assim, cada um tem sua sala,
a gente tem que trabalhar a estratégia juntos e um dá satisfação para o outro, então de uma forma que você tem mais liberdade porque você é casado, então a cobrança ela é um pouco mais sincera e direta. Mas assim, eu botando na balança, eu penso que é extremamente mais positivo do que negativo, porque eu acho que o negativo a gente modula, sabe, ter alguns freios, alguns horários, alguns momentos, fala assim, agora eu tô em casa, vamos parar de falar disso, né, porque tem hora que você tá empolgado com as coisas e aí eu tiro ela do descanso dela porque ela tá lá com a cabeça tentando se conectar com outras coisas e eu vou lá e puxo, e o contrário também. Então é mais esse ponto de a gente estabelecer um freio em casa, mas no consultório eu acho que é muito bom o fato de um entender o outro, então assim, o quanto que a gente tem que investir de tempo, de dinheiro e de dedicação, eu vejo que o outro, sendo da mesma área, ele consegue entender. Eu fico pensando, será que se eu fosse casado com alguém que fosse de outra área, ele ia entender algumas entregas que a gente tem que fazer, né, não sendo da mesma área? E no geral eu acho que não atrapalha, o negócio não atrapalha em casa, a casa não atrapalha no consultório. E tem sido, graças a Deus, né? Deus tem dado sabedoria para a gente conduzir isso. E no caso vocês se inspiram, né? Exatamente, eu acho que é bem isso. A palavra bonita é a gente se inspira, a palavra de bastidor é a gente se força um ao outro. Ou a gente se forja. A gente se forja, porque assim, tem momentos que um tá mais acomodado e o outro tá mais querendo crescer, e isso faz com que um tire o outro da zona de conforto. Sim. Isso é constante. E se você prestar atenção, como o ferro se afia, o amigo é o rosto do seu amigo, isso acontece aqui. E também a palavra do suporte, né, de suportar-vos uns aos outros em amor, também acontece aqui. Quando a gente traz que a gente, nós somos seres integrais, nós não somos espirituais e seculares. Quando você pensa nisso, aqui eu sou ajudadora idônea, né? Uma ajudadora idônea. Aqui eu também edifico a minha casa. Então, quando você não separa as coisas, você sabe o limite, né, delas. Você sabe que tudo que a gente faz é espiritual. Não tem nada que a gente faz que seja natural. Então, quando a gente vem para cá, em cada dia a gente está fazendo algo espiritual, e isso já é uma dica que eu dou para os empreendedores, né? Você não vai abrir um negócio à parte do sonho de Deus para sua vida. Ele é o sonho de Deus para sua vida, ele é o propósito, e a gente sempre entendeu isso aqui como um propósito de Deus na nossa vida. Sim. Né? Algo que eu sempre falo é assim, o negócio de Deus são pessoas. Então, se o teu negócio lida com pessoas, você está no negócio de Deus. Então, assim, é bem simples gerar um propósito e entender o teu trabalho como um ministério integral. Porque as pessoas que chegam, hoje mesmo, não sei, acho que foi a Val ou a Eliana falou na minha sala, falou assim, você tem que fazer agora a psicologia, porque o paciente chega, ele quer contar, ele quer conversar, mas assim, a gente entende como um privilégio de relacionamento a pessoa chegar e se abrir. Então não é um peso ouvir, mas é uma oportunidade de ajudar, de aconselhar e de poder ter uma palavra, né, de vai com calma, talvez esse caminho não seja bem isso, né? Então, com certeza. É uma influência que a gente tem que saber que foi Deus que colocou na nossa mão. Com certeza. Essa questão de vocês falarem de espiritual e de servir pessoas, em tudo, na verdade, nós estamos servindo, independente se for diretamente, como vocês, ou como qualquer um outro trabalho que seja indireto. Tanto na área de alimentos ou na área de tecnologia, né? A gente sempre está servindo pessoas, né? Então é muito legal essa... Sim, e esse é um privilégio da igreja, mas que o mundo tem alcançado. Né? Essa semana eu vi no Instagram uma postagem, uma tela preta escrito, quem não serve para nada. Um ímpio. Entendeu? Então, se nós como igreja não entendermos que o negócio de Deus é esse pra gente, né? Pra que a gente sirva. É servir, né? Deus levanta isso mesmo. Fora. Né? E agora? A gente quer conhecer um pouquinho a história da Dora Dental Studio. Como que tudo começou? Olha, a Dora, assim, eu sou formado em 1999. Eu comecei a trabalhar em 2000, a Lu, 1 ano depois. Mas, assim, a gente sempre teve um consultório, eu tive alguns consultórios, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava junto com o meu padrasto, depois, por algumas oportunidades, eu montei consultórios em outros lugares, o nosso caminho se encontraram, a gente sempre teve consultórios juntos, e a Dora, ela nasceu como um projeto paralelo, além do nosso consultório. Né? Então, a gente tinha...
Claro. Eu dei o golpe do baú, casei com o dentista, já era dentista e fui trabalhar no consultório dele. Mas a ideia da a Adore veio com uma ideia de assim, pegar todos os teus vícios de consultório e as coisas que você via como não ideais. A gente falou assim, a gente queria criar algo ideal, onde a gente até chegamos a falar algumas coisas que hoje elas não são realidades, do tipo, não queria que o paciente viesse para tratar um dente, mas eu queria que ele viesse para a gente poder dar um suporte para toda a saúde dele. E é lógico que hoje a gente entende que se ele tem a necessidade de um dente, eu atendo primeiro essa necessidade, depois eu vou apresentar outro plano de tratamento para ele. Mas a ideia era essa, era uma equipe de especialistas onde a gente pudesse planejar integrado e tratar o paciente como um todo, porque a odontologia ela evoluiu um pouco assim o clínico geral que fazia tudo e não fazia nada bem feito, para o super especialista que ele só fazia aquela área dele e aquilo que ele não fazia ele encaminhava o paciente para outros lugares. Então a ideia de tratar o paciente, fazer um planejamento inteligente de ponta a ponta, essa é a ideia. Porque a gente sempre vê também muitas clínicas com muitos especialistas desconectados e o paciente sem um norte. Então o planejamento integral, por onde começar, a parte de fundação, das coisas estruturais e até chegar no final da parte estética, mas tudo construído já um caminho. É bem legal que a gente chega no final do tratamento e a gente fala assim, nossa, lembra quando a gente planejou isso? Essa semana passada mesmo conversando com o paciente, falei, olha, parecia muito distante, né? E aí ele tava com as porcelanas todas na boca e falando, nossa, é verdade, eu achei que não ia chegar esse tempo nunca, né? Mas planejando, sabendo para onde vai, chega. E então, mas saindo da onde a gente estava, né, do consultório, a gente teve um sonho de algo maior. E por trás desse sonho, tinha os 5 ministérios. Por trás desse sonho tinha o apostólico, o profético, a gente tinha uma palavra, a gente tinha uma direção. E a gente viu um lugar, que era essa casa, né? E quando a gente viu essa casa, veio à mente toda a promessa que a gente tinha. Eu lembro de eu subir no Morro do Santa Clara ali, e aí eu olhei a casa e falei, Felipe, é essa casa. E o dono tinha várias pessoas para ele tinha propostas já, propostas, né? para alugar a casa. Né? Daí eu falei para ele assim, sabendo da promessa que a gente tinha, eu falei para o Felipe, eu lembro que a gente estava viajando, falei, Felipe, eu gostaria de falar para ele que nós somos o melhor para aquele lugar, porque o sonho que Deus deu é muito legal. Então, aí a gente começou a sonhar. Daí nós convidamos um casal amigo nosso para fazer parte disso. Então nós somos 2 casais. Né? Nesse espaço nós somos 2 casais. A Adore era dos 2 casais e a partir desse ano agora a Adore é só nossa, né? Eles continuam aqui com a empresa deles, mas a Adore ela tem a nossa cara. A Adore somos nós, sempre foi. E o Felipe, ele sonhou com o nome. Isso que foi o mais interessante. Ele acordou no meio da noite, pegou um papel e falou, Lu, que legal! Adore. Então E a Adore representa a nossa vida. Tudo que a gente faz aqui é uma verdade. Eu acho que o segredo, assim, um dos segredos para o sucesso é a verdade, que é Cristo. Você viver uma vida de transparência. Então, a Adore nasceu com um propósito de adorar a Deus sobre todas as coisas, porque tudo que a gente faz é para Ele, né? Sim. O nome não se remete a isso, é entender o que a gente vem fazer todo dia. Mas nós não pensamos em um nome que também, assim, fosse isso que é o interessante da coisa. O que você precisa num nome de uma empresa? O Felipe sabe falar bem disso. A verdade é que o nome foi uma revelação que se enquadrou em algo que naturalmente era bom. Porque como meu sobrenome é Arcas, eu sempre via nos buscadores profissionais que a letra A, ela facilitava. Né? Então, assim, tipo, a hora que você entrava lá em algum guia de profissionais, dentistas em Taubaté, aí quando aparecia quem estava lá, eu estava lá no começo. Então, a ideia era, eu queria um nome curto, sonoro, que começasse com A, e como o meu sobrenome, que não fosse, que ele não tivesse dúvida na hora de pronunciar, né? E que pudesse ser falado em vários idiomas ao mesmo tempo, né? Uma vez eu escutei o dono daquela marca Diesel falando que a Diesel é diesel em italiano, espanhol, português e inglês. Eu falei, a Adore é também. Né? E aí foi assim.
E aí e é muito bom falar disso, falar do começo, porque a gente vê que a gente está no meio de tudo que Deus está construindo. E o Dental Studio era a mesma coisa, né? Se você pensar o Dental Studio, o italiano usa muito o estúdio, o espanhol entende o estúdio, o inglês entende o estúdio, então aí o Dental Studio já foi um complemento na força do braço, sem ser a parte da revelação que foi a Dori. Sim. E a gente tem desafios, né? E a cada momento tem desafios. E a gente falou dessa inspiração de um ao outro. Sim, e está falando de alguns fundamentos, né? Que a gente tem nesse lugar. E um deles, eu me inspiro muito e o que me sustenta é o Felipe trazendo isso para mim o tempo todo. O Felipe é um homem manso, sabe? Então, assim, e eu acho que isso para os negócios é uma coisa fenomenal. E ele tem até um texto que ele usa, da Bíblia, aquele texto em que Saul não espera Samuel chegar, Samuel chegar para ele adorar. Ele tinha que fazer um sacrifício lá, tinha que esperar, ele não espera. E na força humana vai no seu braço e sacrifica, e isso para ele contou como ponto negativo, né? Porque não era o que Deus tinha para ele ir na força do braço. Então, várias vezes o Felipe fala: Lu, calma, o Samuelzinho está chegando. Ele sempre me lembra da resistência. Não vai sacrificar. Não vai sacrificar, não vai na força do braço. Sempre foi Deus, ele vai continuar fazendo. Não precisa, é óbvio que nós traçamos estratégias baseadas em Deus. E em cada estação a gente tem os nossos desafios, os nossos desconfortos e entende, né? Por exemplo, cada palavra do sonho de Deus a gente viveu ela aqui. Por exemplo, no ano do Jump, a gente fez avanços tecnológicos imensos aqui, né? Que foi a parte... É de propósito, né? Assim, de você tem uma palavra, a gente tem uma palavra, a gente se vamos, move nela. Vamos né? nos afundar nela, fazer dívida, comprar equipamento e realmente foi o ano que a gente comprou as coisas que eu vou te falar que foram as melhores coisas que a gente comprou, que assim, tipo, não tem um arrependimento. E mudaram as rotinas do consultório. Mudou a nossa rotina. Radiografia digital, scanner de boca. Então, assim... Mas a motivação, ela vem de lá, ela vem da fonte. Nesse ano de habilitação, eu não creio que tenha um empreendedor que esteja parado ou que esteja em uma zona de conforto. Se tiver, está fora da palavra, porque essa palavra de habilitação nos leva a crescimento, a produzir algo que você não produzia ainda, porque agora você está habilitado para aquilo que Deus deseja. Então, esse ano tem sido um ano de grande desafio para nós, de sair da zona de conforto, e eu entendo que é uma estação, que é algo que Deus está produzindo, e esse é um dos nossos fundamentos, ouvir a voz de Deus para o nosso negócio, que é de Deus. né? Sim. E onde vocês se veem daqui a uns anos? Ou vocês têm projeto para o crescimento da Dori? Como que são os planos? Com certeza nós temos planos. Com certeza a gente espera que eles sejam frustrados pelos planos de Deus, que sempre foram melhores que os nossos. Né? Então eu falo que assim, eu sou um fracasso. Tudo que eu planejei na vida, Deus mudou e fez melhor. Então tudo que eu planejo, Ele vai lá e dá uma mexida radical. Desde casamento, filhos, negócios, especialidade, tudo que eu pensei, Deus fez diferente. Mas dentro de uma lógica de negócio, a gente tem a intenção de se tornar cada vez mais referência na nossa área. Sim. Eu falo que assim, é muito tênue para o empreendedor. Eu acho que a gente tem uma esfera de autoridade que a gente precisa conquistar, a gente precisa estar em posições de governo, acho que é isso que Deus tem pra gente, mas tomar cuidado porque pra gente confundir isso e a gente querer chegar simplesmente pelo prazer de conquistar, esse eu acho que é o grande desafio, manter o coração humilde sabendo que existe um projeto. Às vezes eu brinco, eu falo assim, senhor, o senhor sabe que eu quero aquele SUV de 7 lugares, né? Eu vou falar para o senhor que é para levar as pessoas, mas o senhor sabe que eu vou andar nele 99% do tempo sozinho. Né? Então, a gente não se enganar do porquê que a gente está indo, mas com certeza... não sei se você quer falar de algo específico. Mas assim, dentro do propósito, futuro, né? Propósito de Deus que vocês têm buscado,
Vocês visualizam algo diferente? Sim, a gente visualiza, a gente coloca na prateleira dos nossos sonhos até que Deus cumpra. Eu falo assim, ó, que o propósito em si, a gente não sai dele. E tem estações que você enxerga claramente e constrói algo muito palpável em direção àquilo que Deus tem. E tem outras estações que você tem um sonho mais genérico e que você não sabe muito bem, né, aquilo que você, para onde você está indo. Então, isso é normal em cada empreendimento. E nesses momentos a gente tem que só continuar, né? A gente tem, sim, alguns projetos, né? E também a gente tem projetos na área de ensino, porque esse é o chamado de Deus para nós também, que foi uma surpresa no meio da nossa jornada, começar com mestrado, com doutorado. Hoje a gente já dá aulas, né? Em alguns lugares e tal, sempre não perdendo a mão de priorizar o nosso paciente, o cuidado, e não querer abraçar tudo de uma vez, mas ouvindo a voz de Deus mesmo. Então a gente tem alguns projetos, e para a Adore também, de crescimento, sim, né? Por exemplo, a partir de uma de áreas de atuação. E desde coisas pequenas, como por exemplo, o processo de harmonização facial. Esse é um exemplo claro, né? Esse processo de harmonização facial, que é o Botox, essas coisas que... Preenchimentos, né? A gente nunca gostou de coisa fútil. Então, eu confesso que nós dois somos meio raiz da odontologia. A gente gosta da raiz, do cuidado com o paciente, né? Mas nós entendemos que, por exemplo, a beleza é algo de Deus. Sim, a beleza, Deus... E isso aí é outra coisa muito legal. Uma vez a gente estava viajando no hotel, o Felipe foi dar uma corridinha e eu fiquei. E aí deu uma ajoelhada e Deus falou comigo os 5 pilares da Adore, que é ciência, arte, tecnologia, beleza e paixão por vidas. Esses são os nossos pilares, e a beleza é um. Então, ouvindo e sabendo, e a beleza sempre a gente pôs na prateleira, como a gente trabalhar a beleza de uma forma que agrade a Deus. E a gente entendeu que esse é o tempo. Então, a gente está construindo uma equipe de ROF, de harmonização orofacial, que a partir, já acho que daqui a uns 2 meses, já vai estar atendendo com o padrão que a gente deseja. Não de vender algo fútil ao paciente, mas servir, trazendo a beleza do ponto de vista de Deus, entendeu? Sim. Então, isso é uma das coisas, por exemplo. E aí a gente tem outros sonhos, que eu preferia não ficar falando no momento, mas que Deus está levando a gente a construir junto, né? Muito. Mas a gente vem de uma base onde parece que assim, tipo, mastigação. Função mastigatória e estética. E a gente, da época que nós nos formamos, era assim, primeiro a função, depois a estética. Mas se eu sorrio, uma das funções, né, a gente pensa em função mastigatória, mas não é. A função da boca de comunicação faz com que a beleza, a harmonia dos seus dentes... Então, assim, hoje eu não consigo mais dissociar função e estética. Eu falo assim, tem que ser forte para morder, bonito para sorrir. Não tem mais divisão. A estética, ela... E queria ensinar outra coisa também, a respeito dos sonhos. Por que não é legal tanto assim? A gente fala dos sonhos, as coisas estão próximas, mas a gente leu uma vez assim, quando você compartilha o seu sonho... Muito. Você libera as endorfininhas como se ele já tivesse realizado. E para você realizar, tem um chão. Porque eu vou contar o sonho, você vai falar, nossa, que sonho legal, você já vai me parabenizar. Então eu já vou ter a sensação de realização, mas é só um sonho. E essa sensação de realização já faz você desacelerar, porque você fala, não, já tô contando para todo mundo, já tô realizando. Isso é uma chave tão legal, porque repara pra você ver, sonhador, tem gente que é conhecido por sonhador. Sonha, não realiza nada. Por quê? Conta muito seu sonho. Para todo mundo falar, eu quero fazer um negócio. Na 4ª pessoa, ele já mudou de negócio. Porque aquilo já realizou dentro dele, já mudou. O mercado, ele fala muito de iniciativa, né? Mas as coisas só funcionam se você tiver acabativa. Iniciar as coisas fácil, né? Na teoria. E pra gente isso é um desafio também. Porque, por exemplo, tem várias coisas que a gente lida com ela. Nós somos falhos, né? Nós somos imperfeitos. E a gente tem que vencer nós mesmos, que são os nossos maiores gigantes, né?
Então, por exemplo, o perfeccionismo do Felipe e a desorganização minha são, por exemplo, falhas, né, que a gente vai vencendo. Eu gosto de fazer as coisas mais rápidas, ainda que elas fiquem imperfeitas. E o Felipe gosta de perfeição, e isso às vezes atrasa bastante os processos. Então a gente junta tudo e divide por 2, funciona bem. E equilibra. Eu falo que o perfeccionismo às vezes ele não atrasa. Por exemplo, assim, quando eu vejo o caminho se desenhando de uma coisa que eu já vejo que ela não vai chegar onde eu acho que ela devia chegar, às vezes eu já largo ela antes. Porque eu já sei que o caminho final não vai chegar naquilo que eu pensei de padrão. Isso é real. Então, assim, o perfeccionismo ele é um ponto forte para você desistir das coisas. Não só para você ficar enrolando para aquela questão de quando estiver perfeito. Né? Outra dica para qualquer empreendedor, e isso eu converso muito com o apóstolo L, e a gente é escaldado, pensa, 21 anos de trabalho aqui, né? Escaldado. Como autônomo, meu pai sempre sonhou que nós fôssemos autônomos na minha casa. E como autônomo, a gente tem que entender que tem altos e baixos. E a nossa emoção não pode oscilar de acordo com os altos e baixos do nosso negócio, né? Porque senão não dá certo. Não tem como dar certo se a sua emoção oscila de acordo com os altos e baixos do seu negócio. Então, ser autônomo é você também, e empreender, é você entender que a persistência faz parte, que os vales fazem parte, a montanha faz parte do seu negócio, né? Então, tem que resistir. Tem que resistir. A gente é muito assim, a gente tem negócios de amigos que fecharam restaurantes, e tem um específico, né, que a gente fala, gente, era tão legal. Então, um amigo nosso de Curitiba, a gente é fácil também dar palpite no negócio dos outros, né? Era tão legal, era tão especial, era só resistir, sabe? Às vezes a gente porque a nossa vida de resistência, eu acho que isso facilita um pouco pra gente, que tem essa profissão, que a gente tem uma profissão. Porque quando você tem um negócio, você pode desistir dele. Eu não posso desistir de ser dentista, né? Então, isso leva a gente já a uma resistência que eu não escolhi ter, né? Que é muito boa para o nosso negócio, entende? É muito legal. Vai falar, mas você não tem patrão. Eu falei, deixa eu abrir minha agenda aqui e ver quantos patrões eu tenho hoje, né? Esse é um desafio. Em termos de negócio também eu vejo muito, eu tenho contato com donos de indústrias e eles falam assim, eu recebo boas ideias todos os dias. Falo assim, ideia se tornou commodity, né? Não é mais algo que, olha, ele teve uma ideia, né? Como se algo especial. Ele fala assim, com 3 perguntas eu derrubo a teoria da pessoa. Fala assim, quanto vai custar um? Quanto nós vamos vender por mês? Então o sonhador, ele precisa conseguir botar o sonho dele no mercado, né? Se o teu sonho é executável e o mercado pode absorver, aí, né, tem que seguir, tem que continuar. E aquelas coisas que também parecem que não tem mercado, você cria uma cultura, tem espaço para isso. Então é bem legal todos os dias. E a gente vive aqui inúmeras histórias muito impressionantes da parte de Deus, de pessoas que estão na cadeira, de repente querem um conselho, ou começam a chorar, ou você vê que não é acaso. A gente tem que entender que nada no nosso dia a dia é acaso, né? Nós temos inúmeras histórias que são interessantes, né? E também, como eu falei, a gente tem uma equipe que sustenta a gente, que trabalha por nós. Isso não tem preço, você ter uma equipe que veste a camisa, mas não no sentido de veste a camisa da Luciana e do Felipe, mas veste a camisa do propósito. Se isso aqui tem um propósito, a gente vai viver ali junto, né? Porque eles conseguem enxergar o propósito sem a gente necessariamente precisar doutriná-los, né? A gente ouve muito disso, o líder tem que fazer, o liderado comprar a ideia, né? Mas, poxa, se a ideia está clara no dia a dia, né, você não precisa ser tão vendedor da tua visão, né? Vocês vivem isso, eles veem vocês vivendo dessa forma, então é mais fácil de acompanhar e de querer viver o propósito junto. É isso. É lógico que nem tudo são flores, né? Tem um dia que você não está inspirado, o difícil são
as lutas diárias do cotidiano, você conseguir enquadrar elas debaixo de um propósito, saber que você está indo para um lugar maior do que aquilo ali. Né? Porque é fácil se perder no operacional e no dia a dia da empresa. Né? Nas coisas, porque elas todas gritam, né? Tipo, olha, papel toalha, papel higiênico, produto de limpeza. Se você fala, eu gosto de falar, olha, isso aqui não leva a gente para o nosso propósito. O que não leva você para o propósito, você tem que automatizar. Essa é a ideia. Quanto mais automático, quanto mais sistematizado ele for, para liberar a gente. Agora, a doutora Luciana vai mostrar um pouco da clínica e a sua equipe. Logo mais, também teremos o testemunho de uma das suas colaboradoras. Vou fazer um tour pela Dori, então. A gente tem um espaço para tirar fotos aqui. A gente preza muito, a gente fala que a foto é um professor nosso. Quando a gente acha bonito, mas quando coloca na foto e amplia, a gente vê os detalhes e vê. Essa é a minha sala, onde eu fico grande parte do tempo. A esterilização nossa, tem a parte suja para lá, né? O material entra para lá. Depois, aqui a gente tem a parte de esterilização. E o material entra por lá e sai por aqui. Aí a gente tem alguns setores. Aqui é onde fica o nosso computadorzinho A gente tem um sistema digital de raio-x que funciona aqui. Aqui tem as salas dos nossos sócios aqui do lugar também. Essa é a sala do Felipe. O consultório. Sempre pensado para que o paciente ele se sinta à vontade, confortável. E a nossa ideia inicial era tirar aquela característica da parede branca, do consultório que traz aquele medo, né? Mas deixar o paciente mais confortável sempre, como se estivesse na casa dele. Queria mostrar uma coisa também que é especial para nós. Bom, nesse lugar a gente está aqui há 9 anos, né? E eu queria mostrar essa estatueta aqui, ó. Porque cada lugar daqui, a gente sonhou com algo, a gente viu algo, né? Tudo tinha que ter propósito. Então, quando a gente construiu e viu os instrumentos e as peças decorativas, como elas ficariam aqui, né? E a gente tinha ouvido uma pregação do apóstolo Cristiano, que fala sobre a obediência a Deus. E ela tem que ser cega, surda e muda. Quando chegou essa estatueta, ela estava quebrada e só tinha uma dela. Então, a moça falou, vou levar de volta. Eu falei, não, essa tem que ficar. A gente arrumou ela para que ela ficasse aqui. Mas ela representa para a gente a obediência a Deus, que tem que ser cega, surda e muda, sem questionamento, né? Uma das coisas que são fundamento para nós aqui e que nos ajuda dia após dia a vencer cada obstáculo, a superar, sonhar e ir adiante é a equipe que a gente tem. E construir uma boa equipe, ele é muito importante em qualquer negócio, né? E aqui a gente sempre incentivou cada uma a se desenvolver pessoalmente na sua área, incentivou a estudar. E aqui estão a Eliana, a Val e a Josi, que são, além de tudo, do sonho de Deus. São nossas irmãs em Cristo. E nesse lugar a gente ora junto, a gente chora junto, a gente cresce junto. E esse é um dos nossos fundamentos, né? Ter uma boa equipe e aliançado. E assim é nesse lugar, graças a Deus. Olá, eu sou a Val. Eu estou aqui hoje para contar uma pequena parte do que Deus fez na minha vida. Eu trabalho com a pastora Luciana Arcas, aqui na Adore, onde já faz uns 7 a quase 10 anos que eu estou aqui. Mas eu vim aqui começando como faxineira e sonhei, né? Comecei a sonhar. E sonhei que, literalmente, eu tive um sonho onde eu vestia o jaleco Arcas. E para quem me conhece, sabe que a possibilidade era pouca perante, né, os olhos humanos, mas a gente sabe que Deus, Ele faz isso. E hoje eu estou aqui para dizer para você que hoje eu sou auxiliar da doutora Luciana, sinto muito orgulho, né? Sou uma pessoa que
me sinto honrada por isso. E aonde eu tive um sonho, onde eu vesti esse jaleco. E eu cheguei, compartilhei com a doutora Luciana no dia, e a gente sonhou junto. Essa é a realidade. Nós sonhamos junto e hoje eu estou aqui para dizer para você que tudo é possível, né? Tudo é possível para aquele que crê. E por vários dias eu chegava aqui e profetizava nesse lugar, que as portas iriam se abrir para mim nesse lugar. E hoje eu estou aqui para dizer para você que eu sou auxiliar da doutora Luciana com muito orgulho e trabalho aqui na Doherty também com muito orgulho. Obrigada. Vocês vão ter escola de empreendedorismo também? Olha, a gente nunca se vê, né? Mas nós estamos para servir. Aí a igreja está começando com um trabalho, né, de negócio à luz da Bíblia, que é bem interessante. Nós lemos o livro há bastante tempo. Muitos anos atrás e realmente... Nossa, várias dicas muito boas e para se manter firme no propósito, né? Sim. Acho que... Gente, história incrível. Eu acho que vocês estão de boca aberta. Todo mundo, né, que está assistindo, porque de verdade é incrível mesmo o que vocês estão contando, o que vocês vivem. É nítido ver isso na vida de vocês. Quando você entra no lugar, não é um lugar, é um ambiente que a gente encontra aqui. Então, de verdade, muito grata por vocês nos receberem, por contarem e compartilharem com a gente, né? A gente aprendeu, saiu com uma bagagem um pouquinho maior já de conhecimento. Né? E muito feliz mesmo por vocês nos receberem aqui. A TV Rica, Riqueza Canalizada, por fazerem parte também, né? Dessa muito história bom com a gente. Prazer é nosso. Projetos com visão, né? Sim. Graças a Deus por podermos estar neles. E a gente queria só deixar as redes sociais de vocês, ou contato para quem quiser também fazer um tratamento, se vocês puderem passar para a gente. O telefone do consultório aqui somos em Taubaté, né? 12-3681-1920. Esse número também é o WhatsApp. E as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o meu e da Luciana, começa pelo sobrenome, Arcas_Felipe, Arcas_Luciana. E o do consultório, @Adore Dental Studio, tudo junto. É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês que estiveram com a gente. E até o próximo programa. Tchau, tchau.